Quando nós fomos contratar, ele fez questão de conversar comigo por vídeo, porque eu não estava no Brasil nessa data, e a gente falava muito do projeto de chegar à Série A. Não houve perseguição a nenhum familiar da comissão técnica, não houve nada. Nós fomos observar as câmeras de segurança do nosso clube, não há nenhum registro de agressão ou qualquer coisa que o valha. Ele deveria ter a hombridade de nos procurar e dizer a verdade, que ele está faltando com a verdade. Não só comigo, não só com nossa diretoria, não só com nossa instituição, mas também com o nosso torcedor, que tanto o abraçou. E temos aí a resposta do Lisca, ele falando sobre essa saída do esporte, sobre esse pronunciamento do presidente do clube pernambucano. Coitado do presidente do esporte. Então eu contratei os caras para jogarem cerveja em mim, para me xingarem, fazer todo o coro contra mim e acuar a minha família? De onde ele tirou isso? Eu paguei a multa, eu pedi demissão do esporte. Bom, eu já vou deixar minha opinião aqui. Eu acho que qualquer profissional ele tem direito a receber uma proposta, aceitá-la ou não, da mesma forma que os clubes, eu não estou falando só sobre esse caso do esporte, que os clubes, quando o técnico perde 2 ou 3 jogos, mandam embora na mesma hora, né? Muitas vezes com menos de um mês, como aconteceu com o Carille no Atlético Paranaense recentemente, o técnico tem direito. Por outro lado, eu acho que o Lisca conduziu muito mal, e aí eu concordo com a indignação dos torcedores do esporte e também do presidente do esporte. Ele poderia ter chegado e conversado lá com o pessoal e poderia ter deixado tudo aberto. Olha, eu recebi uma proposta do Santos, estou saindo e tal. Agora, ele vai para o jogo, já tinha conversado com o Santos, né? Ele disse que não, mas ele já tinha conversado com o Santos. Aí fala que vai falar depois do jogo, aí dá aquela entrevista coletiva que ninguém entende nada. Fala uma coisa, não, eu vou ficar, depois fala, não, eu não falei que vou ficar. Bom, uma confusão. Eu acho que, em resumo, eu acho que o Lisca conduziu mal aí tudo isso. Não sei o que vocês acham, se discordam ou concordam comigo. Conduziu muito mal, Abel. A gente falava ontem aqui que, olha, se o Lisca confirmar que realmente acertou com o Santos, e confirmou, deve ser anunciado hoje pelo Santos, ele começa muito mal. Porque a saída dele do esporte foi uma saída de uma entrevista dúbia, constrangedora, muito confusa. O próprio Lisca, antes do jogo, que você lembrou bem, contra o Vila Nova, já deixou bem claro que falaria sobre o assunto, então o assunto para ele não era novidade. O Lisca está querendo criar um tipo de história que o presidente do esporte chama de narrativa, que é falar o seguinte: o clima ficou para mim insustentável no esporte, eu pedi demissão e não ficaria no esporte. Agora, o torcedor do esporte vai à Ilha do Retiro, vai ver o time jogar. No meio do jogo tem a notícia, olha, o Lisca está se despedindo hoje. Claro que há ali uma reação contrária ao Lisca, à situação. O treinador estava 3 semanas no clube, estava 4 jogos dirigindo o esporte. Isso faz parte do mercado, o esporte foi prejudicado agora? Foi. Vai ser beneficiado mais à frente? Possivelmente vai ser, para buscar alguém que está empregado. Agora, a condução do Lisca para sair do esporte foi muito mal feita. Pelo Lisca, por quem trabalha com ele, ele começa muito mal. Ele deu um recado muito ruim em relação a tentar levar ou conduzir uma situação de uma maneira até um pouco dúbia, deixando as pessoas com dúvida. Não precisava ter criado tudo isso. Não precisava disso, entendeu? Eu recebi um convite, vou aceitar e podia nem ter dirigido, nem dirigiu o time contra era o Vila Nova, né? Vila Nova. E depois do jogo na segunda-feira, a gente falava até aqui ontem no programa o seguinte, olha, o Lisca está contando uma história que ficou insustentável o clima para ele, que ele vai ter de sair. E assim, aí o presidente falou o seguinte, entre outras coisas que a gente acompanhou. O Lisca criou uma situação para não ser demitido, e sim para ele não pedir demissão, e sim ser demitido, por causa de multa rescisória, aí o Lisca pagou, disse que pagou a parte dele. Agora, a maneira que o Lisca conduziu as últimas horas foi uma maneira muito ruim. Muito ruim mesmo. Vamos combinar. Quem cria essa brecha para perder um técnico com 3 semanas? É o clube. Você colocar R$150 mil de multa, isso daí é um valor irrisório. Qualquer profissional que receba uma proposta, ainda mais de um time de Série A, vai aceitar no ato, porque praticamente não existir multa. O Santos, por exemplo, tem adotado a postura de não colocar multa rescisória com os treinadores. Tem o lado conveniente, que você pode demitir quando quiser, mas o outro é que se o seu treinador interessar outro clube, ele vai sair a qualquer momento, pode sair com 3 semanas, como aconteceu com o esporte. Então, é muito conveniente para o clube você colocar uma multa ali baixinha e joga a responsa para o treinador. Se o Lisca tivesse a condição perfeita, tivesse
avisado no momento certo, quando recebeu, já abraço, não vou dirigir mais equipe, vou pagar minha multa. Ele ouviria do mesmo jeito, ia ser chamado de mercenário, ia ser taxado como um mau profissional, e até muita gente vai dizer, depois seria mais transparente, não seria? Seria, mas ele levaria a bordoada de qualquer forma. Não há uma situação ideal quando um técnico sai com 3 semanas. Ele vai apanhar. A questão é, muita gente diz, mas daqui a pouco não pode reclamar que é demitido. Mas o cara que tem 150 mil reais na multa, ele sabe que ele topa essa situação. Cara, sai. Dependendo da proposta que ele receber, quanto ele vai ganhar, às vezes o paga multa, não pode só de futebol brasileiro. É um direito, mas aí da mesma forma que os clubes mandam embora, nada, nada na hora querem, quando querem. Não tá bom, não gostei, vai embora, perdeu 2 jogos, não é esse que eu quero. Até que tem direito também, agora eu acho que ele conduziu muito mal. Nesse caso, quando você tem uma multa mais alta, uma multa compatível com o mercado, outro clube vai ser essas duas vezes. Hoje a gente vai pagar essa grana, até o torcedor do clube que se interessa por um técnico vai pensar, vale a pena pagar tudo isso se a gente nem sabe se vai dar certo, o cara vai ser demitido depois de 2 meses. A questão é, quando se abre essa brecha, quando não tem multa ou multa baixa, o profissional vai sair com 3 semanas ou com 3 meses. Então o esporte criou uma brecha para perder um profissional. O presidente até fala, prejudicou o nosso projeto. Poxa, com essa multa, qualquer time que se interessar por ele vai levar. Não tem escapatória. Elton Serra. Abel, são vários pontos aí que eu acho que resumem um pouco o que é o nosso futebol brasileiro, né? Primeiro é a relação entre os clubes, que não existe. O Santos poderia ir no esporte. Aliás, eu estou dando só esse exemplo de vários que acontecem no futebol brasileiro. O Santos não procurou o esporte antes, foi diretamente no técnico. Isso acontece muito aqui. Esse assédio que, para mim, não é ilegal, mas é imoral. Eu acho que o Santos poderia conversar com o esporte. E aí eu acho que a relação até ficaria mais transparente também com o clube. Segundo que o Lisca, ele chegou, não ficou nem 20 dias, né, no esporte, e é um treinador que já tinha tido problemas no Ceará. Ele pediu ao clube, e aí os bastidores contam isso com muito mais força. O auxiliar técnico assumiu, né, numa das partidas do Ceará e foi muito bem. Ele se sentiu ameaçado pelo auxiliar fixo do clube. O auxiliar foi demitido no Ceará. Pouco tempo depois até ele saiu. O Lisca tem essa característica de ser um técnico que trabalha muito bem o vestiário, mas nos últimos jogos, foram 4 jogos apenas, né? 3 empates por 0-0, e vem de trabalhos que não são tão relevantes para a escolha do Santos, que eu acho que é a grande interrogação. Por que o Santos escolheu o Lisca? Qual é o critério, se é que existe algum critério? Eu acho que é uma relação no futebol brasileiro que mostra essas ilhas que existem entre os clubes, eles não se comunicam, são praticamente inimigos, criam uma zona de desrespeito que para mim é muito grande, que os profissionais se sentem à vontade para sair com 20 dias. Porque se as instituições elas não conseguem se respeitar, não conseguem ter uma relação minimamente profissional, o treinador também liga aquele botão, né, e vai embora. Foi o que aconteceu com o Lisca. Ninguém garante que o Lisca vai terminar o Campeonato Brasileiro com o Santos, como não se garantia que o Lisca subiria com o Sport. Então, todo esse cenário que é totalmente bagunçado, que é inconstante, que o técnico não tem segurança, que os clubes não se comunicam bem, que o clube não tem critério na contratação, porque a gente sabe o critério que o Sport usou para levar o Lisca, mas a gente não sabe o critério que o Santos usou para levar o mesmo treinador. Eu acho que essa bagunça inteira explica e resume um pouco o que é o nosso futebol, Abel. Concordo. E quando um clube demite um treinador com pouco tempo de trabalho, eu não acho que o maior prejudicado é o treinador. Eu acho que é o clube. Claro que é o clube. Sempre, para mim. Claro. Sempre. É porque o treinador, pelo que é o nosso mercado, ele se emprega rapidamente. Sim. O problema, eu fico... Tem uma mudança que é rápida, acontece toda hora. O que eu comento sempre, que eu sou contra, que eu acho que é muito ruim, é pro clube.
Quando os técnicos ficam 2, 3 meses no Santos Futebol Clube, não conseguem nem 50 jogos, como tem acontecido, o Atlético Paranaense... Será que foi bom para o Atlético Paranaense contratar o Fábio Carille e ele ficar 7 jogos? Era melhor ter chegado o Felipão direto. Claro. Né? Perdeu tempo o Atlético Paranaense. O Fábio Carille já está empregado. Então, repito, quando os clubes demitem os técnicos com pouquíssimo tempo de trabalho, o mais prejudicado é o clube, mais do que o técnico, na minha opinião. De qualquer maneira, o Lisca vai assumir o Santos, não deve comandar o time ainda hoje, deve ser o Marcelo Fernandes, mas deve estar e acompanhar o jogo na Vila Belmiro. E nós temos as prováveis escalações de Santos e Botafogo para a gente já falar um pouquinho, analisar o que o Lisca pode melhorar, mudar nesse time do Santos. O provável peixe para logo mais tem João Paulo, Madison, Luiz Felipe, Bauerman, Felipe Jonathan, o Fernandes, que está voltando, foi desfalque contra o Avaí, Zanocelo Sanches, Carlos Sanches, Léo Batistão, Marcos Leonardo e Lucas Braga é o provável Santos, comandado ainda interinamente pelo Marcelo Fernandes. O Botafogo de Luiz Castro, assim como o Santos, também não vem em boa fase. Ponto a menos que o Santos, Botafogo. Também eliminado na Copa do Brasil, também vem de derrota na última rodada para o Atlético Mineiro em casa. O Santos perdeu para o Avaí fora de casa. E como disse o Prates aqui, os dois muito próximos ali na classificação. E próximos também do Z4, os dois. O Santos com 22 e o Botafogo com 21. Gatito voltando, né? Saravia, Sampaio, Canu e Hugo, ou Marçal. Marçal pode estrear, não é isso? Pode estrear. Patrick de Paula ou Oyama, Tchê e Lucas Fernandes, Vinícius Lopes ou Jefinho, Erisson e Saúl ou o Lucas Piazon. Na verdade é o Sauer. Sauer. Ou Desculpa. Sauer ou Piazon. O que dá para esperar, o que pode melhorar ou mudar o Lisca com esse elenco que o Santos tem? O Santos atrás de reforços. O Lisca vai ter de voltar a tentar transformar o Santos em um time minimamente competitivo. O Santos do Marcelo Fernandes, em uma semana, Abel, já é pior que o Santos do Bustos. Aliás, chama muito a atenção o Santos ter uma comissão técnica fixa que se mostra com muita dificuldade para seguir algum trabalho minimamente razoável quando depende da comissão técnica fixa do Santos. Entre eles o Marcelo Fernandes, né, que voltou ao clube ainda com o ex-presidente Orlando Rolo, conhece a cidade, jogou no Santos, foi zagueiro e sempre está por ali, trabalha com todo mundo, ninguém quase fica 2, 3 meses, mas ele vai seguindo, ele vai ficando. Só que ele, quando vai ficar e vai dirigir o time piora muito. Né? E aí eu não sei como que é o dia a dia dele, não sei a qualidade de trabalho dele, os métodos que ele tem, mas o time está muito mal, Abel. O Santos vai hoje para enfrentar o Botafogo na Vila, eu espero com um nível de atuação parecidíssimo com o que nós vimos na ressacada, parecidíssimo com o que nós vimos aí na estreia dele, no gol contra o Atlético Goianiense, com o que jogou muito mal contra o Corinthians. Você disse, eu espero? Foi isso que eu entendi? Eu espero um Santos mal. Ah, sim. Eu espero um Santos mal, com nível muito baixo de jogo, com nível muito baixo de algum tipo de proposta coletiva. Mas aí a culpa é do técnico interino ou é duas coisas. O time que deixa... O elenco é fraco? O time é fraco, o elenco tem muitos problemas. Agora, o time, Abel, já esteve melhor do que está hoje, com o ex-treinador. Mas a realidade do Santos é essa mesmo, é brigar para não cair. Com esse elenco, é brigar para não cair. A do Botafogo é parecida. O que muda é que o Botafogo está acenando em montar quase que um outro elenco de novo. Contratar 6, 7. O Santos não vai contratar 6, 7 jogadores, acho difícil. Né? Então o Botafogo talvez tenha a perspectiva de melhorar pelo trabalho do Luiz Castro, que já foi modificado também pelo que o Luiz Castro pensava quando chegou ao Botafogo, e por alguns jogadores que devem chegar ao time ou entrar no time. Podem melhorar a equipe, mas é um jogo muito parelho, Abel. Eu repito, o Santos está muito mal com o Marcelo Fernandes. Mas o Prates não está falando nenhuma loucura, não. Porque quando ele questiona o trabalho do interino, do Marcelo Fernandes, não é por uma semana de trabalho. Não. É pelo prévio, pelo histórico. E isso tem de ser avaliado internamente, sim. Muito bem, daqui a pouco vamos falar de Yuri Alberto, Corinthians em campo hoje, já pensando ou mostrando um novo Corinthians para o seu torcedor. Vamos falar disso daqui a pouquinho, a gente faz um rápido intervalo e voltamos já já.